Acabou de explodir na Vila 4 notícias bombásticas do Santos. Notícias quentes que tá pegando fogo na web. A gente está falando de política pesada, de jogo dentro e fora das quatro linhas, de crise financeira gigantesca e, claro, do nome que mais mexe com a emoção da torcida: Neymar. Então, se tu ama o Santos mesmo, já deixa seu like no vídeo e fica comigo até o fim, porque a última notícia, essa sim tá pegando fogo na web e eu quero muito saber sua opinião sobre tudo que tá rolando. Para começar, o Santos entra em campo nesta quarta-feira, primeiro, às 21h30, na Vila Belmiro, contra o Grêmio. E não é qualquer jogo. É decisão de vida ou morte dentro do Brasileirão. Hoje, o Peixe está em 16º lugar, apenas 4 pontos acima da zona de rebaixamento. E enfrentar um Grêmio embalado que já figura na parte de cima da tabela não vai ser nada fácil. A vitória é obrigação se o Santos quiser respirar e olhar para frente sem tanto desespero. O novo comandante, Juan Pablo Vozvoda, mal chegou e já conseguiu conquistar moral com o torcedor. Ele acredita no projeto, se mostra empolgado e transmite aquela sensação de que pode realmente escrever história no Peixão. Mas para isso precisa de resultado imediato. Porque sem resultado o clima esquenta e a pressão vem pesada. Ainda mais num cenário em que até o árbitro escalado, Paulo César Zanovelli, já chega cercado de polêmica por conta de erros em jogos recentes. A Vila vai estar ligada em cada detalhe. E enquanto o time tenta se acertar em campo, fora dele o buraco é ainda mais embaixo. Isso porque uma consultoria revelou que a dívida do Santos está chegando na marca assustadora de quase R$1 bilhão. É isso mesmo que você ouviu, 940 milhões de reais. E dentro desse valor, cerca de 200 milhões de reais são apenas dívidas fiscais. É uma bomba relógio que ameaça explodir a qualquer momento. O torcedor fica se perguntando: como administrar um clube desse tamanho com um rombo desse? Marcelo Teixeira, presidente do Santos, sabe que o desafio não é pequeno. E para enfrentar essa turbulência, ele vem buscando apoio político fora da Vila Belmiro. E aí entra um detalhe surpreendente: a relação estreita que ele vem criando com Leila Pereira, presidente do Palmeiras. É isso mesmo. Santos e Palmeiras unidos em um só propósito. Mas não se engane, essa união não tem nada a ver com amizade casual. Tem a ver com um inimigo em comum, o Flamengo. Nos bastidores, a crise da Libra, liga de clubes que prometia mudar o futebol brasileiro, está pegando fogo. O Flamengo entrou na justiça, conseguiu uma liminar e bloqueou os pagamentos que seriam destinados a todos os clubes. O motivo? Discordância na forma de distribuição dos valores. A atitude revoltou dirigentes Brasil afora, principalmente Leila Pereira, que partiu para cima do presidente flamenguista, BAP, em entrevista ao R7. Ela não economizou nas palavras. Disse que, se for o caso, os clubes deveriam se unir para criar uma liga sem o Flamengo. E foi além: acho que o Flamengo deveria jogar sozinho. Nenhum clube é maior do que o futebol brasileiro. O Palmeiras não joga sozinho, e o Flamengo não joga sozinho, só se ele quiser jogar contra o sub-20 dele. Quero ver a audiência que vai ter. Essas falas caíram como uma bomba nos bastidores. E Marcelo Teixeira aparece como um dos aliados de Leila nessa queda de braço. O presidente do Peixe entende que é hora de união para frear o poder do Flamengo e garantir que os clubes menores e médios tenham voz. É um movimento político que, se der certo, pode até reposicionar o Santos dentro da elite nacional. Mas claro, a torcida quer saber: enquanto o presidente se movimenta fora de campo, quem resolve o caos dentro dele? E nesse ponto não dá para fugir de um nome: Neymar. O craque voltou à Vila com status de estrela, mexeu com o coração da torcida, aumentou o número de sócios, trouxe patrocínio, impulsionou as redes sociais. Fora de campo, Neymar é um trator de marketing. Mas dentro das quatro linhas a realidade tem sido bem diferente. Lesionado pela terceira vez na temporada, o camisa 10 ainda não conseguiu entregar futebol à altura do seu nome. O contrato de Neymar vai até dezembro de 2025, mas o futuro é incerto. O jornalista Lucas Musetti revelou que o clube analisa com calma os próximos passos. Existe uma dívida antiga de 85 milhões de reais ligada a uma renovação anterior, e segundo a diretoria, se fosse para renovar hoje, não seria possível manter as condições atuais. Marcelo Teixeira, por sua vez, tenta passar tranquilidade. Disse em entrevista recente que é cedo para falar sobre renovação, que a prioridade é a recuperação física do jogador, e que a decisão será tomada de forma prática e objetiva no momento certo. Enquanto isso, Vozvoda precisa montar o time sem Neymar e com desfalques importantes como Gabriel Bontempo e Vitor Hugo. A provável escalação contra o Grêmio deve ter Gabriel Brazão,
Igor Vinícius, ou Mike Adonis Frias, ou Alexis Duarte, Luan Pérez e Escobar, João Schmidt, Zé Rafael Barreal e Roleiser, Guilherme e Lautaro Dias. Um time misto de experiência e apostas, tentando encontrar o equilíbrio para reagir no Brasileirão. O clima, como você percebe, é de tensão total. Dentro de campo, o Santos luta para não afundar. Fora dele, enfrenta uma dívida gigantesca. Nos bastidores, Marcelo Teixeira tenta jogar o jogo político para ganhar força contra o Flamengo. E no meio disso tudo, o nome de Neymar segue pairando como dúvida e esperança ao mesmo tempo. Agora, eu quero saber de você, torcedor. Você acredita que Marcelo Teixeira está no caminho certo ao se aliar com Leila Pereira contra o Flamengo? E sobre Neymar, você acha que vale a pena renovar, mesmo com todos os problemas físicos e financeiros? E mais, o Santos tem elenco para escapar da zona de perigo no Brasileirão? Deixe sua opinião nos comentários porque ela é muito importante. E não para por aí, Nação Santista tem mais novidade quente dentro de campo. O argentino Lautaro Dias começa a ganhar moral com a camisa do Peixão e já virou assunto entre jornalistas e comentaristas. Contratado por empréstimo há pouco tempo, ele não demorou nada para mostrar serviço e já caiu nas graças da torcida. No empate em 2-2 contra o Red Bull Bragantino no último domingo, Lautaro foi simplesmente decisivo. Marcou o gol que deixou tudo igual e ainda deu assistência para a virada. Pena que no fim o time acabou cedendo o empate. Mas mesmo assim o gringo mostrou personalidade. E olha só, até o comentarista Fábio Sormani não poupou elogios. A grande notícia é o Lautaro Dias. Como esse cara é bom. Tomara que essa fase não seja passageira, que seja duradoura. Já fez gol, isso anima, dá confiança ao jogador. Tá aí, Santista, reconhecimento não só da arquibancada, mas também da imprensa. E se a gente olhar o todo, o trabalho de Vojvoda já começa a dar frutos. São 4 jogos no comando, nenhuma derrota. 3 empates contra Fluminense, Atlético Mineiro e Bragantino, e uma vitória importante contra o São Paulo. O time ainda sofre com erros defensivos e algumas falhas individuais, mas já dá para sentir evolução. O Peixe tá jogando com mais imposição, com mais coragem, e os reforços começam a se encaixar. Além de Lautaro, chegaram os zagueiros Adonis Frias e Alexis Duarte, o atacante Bilal Brahimi e o meio-campista Vitor Hugo, que infelizmente se machucou. O grupo tá encorpando e a tendência é melhorar ainda mais. Agora foco total no próximo desafio. Quarta-feira na Vila Belmiro, às 21h30, o Santos enfrenta o Grêmio. E depois vem uma sequência decisiva contra Ceará, Corinthians e Vitória. Jogos que podem tirar o Peixe de vez dessa parte de baixo da tabela e dar o respiro que a torcida tanto espera. Então fica ligado, porque esse Santos do Vojvoda começa a mostrar uma cara diferente. E Lautaro Dias promete ser um dos nomes mais importantes dessa caminhada.